Se você está pensando em fazer investimentos em criptomoedas, parabéns! Se está pensando em extremos como muito difícil, muito rápido, muito arriscado ou nenhum risco, precisa conhecer melhor o terreno onde quer pisar. Mas e aí? Qual é a relação de risco versus retorno nas criptomoedas? Antes de mais nada, o mais importante é que não trate o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda como cassino. A fórmula do fracasso é dar tiros no escuro, esperando ficar rico da noite pro dia. Eu já falei muito sobre a parte segura das criptomoedas, mas tudo tem dois lados, né? Existem, logicamente, os riscos de operar nesse mercado. Muito se ouve falar nas valorizações exorbitantes, e isso não é mentira. Mas o que acontece é que os investidores novos não estudam, não analisam o mercado antes de entrar e pensam que o que viram em uma notícia acontece todo dia ou todo mês. É preciso fazer uma avaliação de diversas variáveis de onde vai pôr o seu dinheiro. Eu conheço algumas pessoas que investem em criptomoedas que só visam o ganho, sem pensar antes de dar um passo. Tudo bem em almejar chegar num lucro. Eu também tenho metas, mas não é só ter meta. Não adianta comprar Bitcoin ou qualquer criptomoeda hoje e amanhã estipular uma meta de ganhos e ficar torcendo. A meta tem que ser estipulada antes. O que você pretende com qualquer investimento tem que ser formulado antes de você efetivamente comprar ele. Não seja um trader torcedor, que não analisa nada, não lê, não se informa, não calcula, simplesmente compra porque ouviu falar que alguém se deu bem ou que valorizou 50% em pouco tempo. Só compra e fica ali na frente da tela torcendo, tomara que suba, tomara que suba. E vem aqui no canal xingar depois que comprou e caiu. Outra coisa, ser novato não justifica fazer nada às cegas. Tanto o risco quanto o retorno que o investidor vai ter dependem de análises técnicas e fundamentalistas. Em primeiro lugar, análise fundamentalista. A análise técnica é outro plano. Olhar o preço é a última variável. Quando eu comecei a investir, primeiro eu quase caí em um esquema Ponzi, como eu comentei no vídeo passado. Bom, mas aí não dá nem para chamar de investimento, né? O que eu fiz depois foi pesquisar as moedas, checar o passado delas, analisar os objetivos dos projetos, ver a confiança do mercado, o volume negociado. E essas informações, elas favorecem o crescimento contínuo da moeda e naturalmente manifesta a taxa de retorno a longo prazo. Outra coisa para prestar muita atenção é na volatilidade, na movimentação dos criptoativos. E cada moeda tem volatilidade diferente. Por isso até que para quem está começando, algumas moedas se tornam mais difíceis de lidar por conta dessa alta movimentação. Então a volatilidade é tanto um risco quanto a representação da possibilidade de retorno maior do que em outros investimentos. Tudo depende de quando comprar e quando vender. E isso parece tão simples, mas se parar para pensar bem sobre quando comprar e quando vender, vai perceber que talvez não faça ideia de quando são esses momentos. E não é só para os novatos, isso vale para todos. Outros riscos que esses investimentos podem ter depende do tipo de investidor que a pessoa é. Se for uma pessoa que aceita maiores riscos e quiser se arriscar no day trade, por exemplo, se ela só saber executar a ordem de compra e venda na plataforma, sem saber qual o momento certo para isso, ela vai ter mais ou menos aí uns 99% de chance de perder tudo. A desvalorização também é um risco. Se for alguém que acredita que em uma semana vai conseguir 20% de valorização, se não comprar no momento certo, vai ser mais fácil pegar uma queda de 20%. Sem falar sobre os riscos dos esquemas fraudulentos que eu falei no vídeo passado, né? Se bem que esses riscos de golpe com o mínimo de conhecimento dá para perceber. Uma grande preocupação quando eu comecei foi sobre a segurança do sistema. Até, inclusive, é uma pergunta que a minha mãe sempre faz. Se não tem nenhuma autoridade responsável, como a gente pode confiar que não vão roubar as nossas contas?
E como a gente vai ter certeza que não vai ter fraude? Quem é que garante o funcionamento da rede? Esses são questionamentos muito válidos e recorrentes que eu até já comentei nos últimos vídeos. E se você já assistiu, sabe que isso é mais segurança do que risco. Um outro risco que pode trazer prejuízos é o de usabilidade, já que os investidores é que são responsáveis pelo armazenamento das criptos. E aí podem deixar em uma corretora que fecha ou é hackeada, e aí pode ir à falência. Que, só abrindo parênteses rapidinho, não se deixa criptomoedas em corretoras enquanto não vai fazer trades. Isso é uma regra. Continuando. Ou então eles acabam esquecendo de armazenar a seed em algum lugar confiável. A seed é a chave privada da carteira digital. E daí essa pessoa acaba tendo o telefone ou o computador formatado, não tem isso anotado, e aí como vai recuperar a senha da carteira? Não tem como. Por causa da segurança. Isso é uma segurança antifraude. E também se torna um risco nesse caso. Em outros casos, acabam extraviando a hard wallet, que, para explicar superficialmente, é uma carteira física que guarda as criptomoedas. Ela parece um pendrive. Alguns amigos me perguntam como começar a investir no mercado cripto tendo a maior rentabilidade possível sem enfrentar tantos riscos. Em poucas palavras, eu respondo: isso não existe. Eu já falei em vídeos anteriores, né? Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno e vice-versa. E é isso mesmo. Eu mostrei também que tem sim investimentos, se é que pode se chamar de investimentos, que não tem tanto risco ou em alguns casos nenhum risco. Mas não espere resultados sobre esses. O que ajuda a diminuir os riscos é ampliar o portfólio. Tem que diversificar a carteira, conhecer o projeto antes de sair comprando, saber o que está fazendo e, acima de tudo, se conhecer. Saber o quanto quer de retorno e o quanto pode arriscar pode ser o norte para começar no mercado cripto. Mas sabe o que eu penso? Olha só, eu tenho a minha carteira diversificada. Então o meu objetivo é conseguir os melhores retornos para cada nível de risco. Eu posso até não ter sucesso num ativo, mas eu vou ter em outro com certeza. E eu não vou correr o risco de perder todo o meu capital investindo só em uma criptomoeda que, sei lá, por algum motivo afundou. É simples, mas não é fácil. Então, por isso que eu falo que tem que estudar. Conhecer a moeda que quer investir, analisar a volatilidade e tudo mais que eu já comentei aqui em todos os vídeos praticamente. O conhecimento vai ser o seu escudo para não ter surpresas desagradáveis e vai aumentar demais as chances de ter sucesso. Mas você sabe o que significa ROI? ROI é o retorno sobre investimento. É a relação de um investimento entre quantidade de dinheiro ganho ou perdido e a quantidade de dinheiro investido. Entre 2015 e 2020, o ROI do Bitcoin fez com que ele ficasse à frente de muitos mercados tradicionais, conforme uma pesquisa da Cointelegraph. Ele teve um retorno de investimento de quase 3.500% desde 2015. Foi 70 vezes maior que os mercados de ações tradicionais. Ele superou até o Dow Jones, Nasdaq. Se você não sabe o que é Dow Jones, ele é um índice que está entre os principais indicadores financeiros do mercado de ação norte-americana. E o resultado da pesquisa mostra que em 5 anos, o ROI do Bitcoin ficou em 3.456,98%. Isso porque em junho de 2015, o valor do Bitcoin era de 257,6 dólares. E no dia 26 de junho desse ano, o preço foi para 9.143 dólares. Pensa agora, que está acima dos 10 mil já faz um tempo. Eu nem vou falar nada sobre essa diferença, porque chega a ser ridículo. Mas, cara, olha só. 2015 parece que foi ontem. A gente pensa, nossa, longo prazo, guardar 5 anos, tá louca? Mas pensa de 2015 para 2020, dá pra lembrar de alguma coisa de 2015 como se fosse recente. Tipo, Vingadores 2, é de 2015. Pra mim parece que foi ontem. Aí,
Imagina que você tem R$1.000 para investir. Não, imagina que você tem R$100 só para investir. Aí você vai lá, não sabe como funciona o Bitcoin, não sabe como funciona Ethereum, Nano, Link e simplesmente olha o preço e compra. Bitcoin é o mais caro. Eu vou comprar esse porque é melhor para me dar um retorno, com certeza. Se é mais caro, é o melhor. Ou então vai lá e olha as outras. A Nano e a Link, por exemplo, nos últimos dias se movimentaram bastante. Aí vai lá, olha no gráfico, não sabe nem em que tempo tá o gráfico, mas olha lá e vê uma vela daquelas verdes grandes. Pronto. É hoje. Vou comprar meu 100 conto dessa moeda e do jeito que tá subindo, amanhã ou semana que vem eu vendo. Que provavelmente vai acontecer. Se for uma pessoa com sorte, até pode dar algum resultado. Mas a maior chance é que essa pessoa perca seus R$100 à toa, porque os riscos eram muito superiores à probabilidade de retorno. Tá, mas e se essa pessoa não quisesse estudar o mercado, não quisesse analisar nada e ele quisesse só comprar moedas que têm fundamento, tipo Bitcoin, Nano, Link, e ele vendesse daqui a 5 anos? No caso do Bitcoin, nos últimos 5 anos, como você acabou de ver, foram mais de 3.400% de retorno. E que risco esse cara teria corrido? Só o de perder a senha da carteira digital, a CID, que eu falei antes. E a popularidade do Bitcoin e as criptomoedas como um todo tem crescido muito. E isso contribui demais para o alto retorno do investimento. E também a atual pandemia contribui muito para a alta desse ativo, porque muitos procuram o Bitcoin como uma reserva de riqueza, principalmente depois do colapso nos mercados tradicionais. E essa popularidade é boa para esse ativo, mas eu confesso que fico bem preocupada com a falta de conhecimento dessas novas pessoas entrando no mercado tão promissor e talvez elas não consigam aproveitar isso da melhor forma. E pior ainda, o mercado subindo e elas perdendo dinheiro. Porque eu sempre disse, é simples, mas não é fácil. Um passo errado e o capital pode virar em nada. Em contrapartida, sabendo o que está fazendo, o capital pode e do jeito certo vai se multiplicar. Sem pirâmides, sem dar dinheiro para outras pessoas, só você. É a sua propriedade, é você quem tem que saber administrar, é você que deve saber lidar e é você quem vai aproveitar depois. Obrigada por nos acompanhar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e faça parte da comunidade de pessoas que compartilham os mesmos interesses que você. Antes de ir para o próximo vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não ficar de fora dessa rede e nos siga nas redes sociais. Até mais!